Olá, gente, tem lobo na área. Depois de um longo período sumido devido aos efeitos negativos do arquétipo do lobo, infelizmente as pessoas que adotam e assumem descaradamente esse arquétipo como seu animal principal, vira e mexe acontece essas coisas, principalmente em épocas de sombra. Mas enfim, na última vez que eu fiz uma tiragem foi um fechamento de ciclo. E parece que realmente foi um fechamento de ciclo, porque foram quase 3 semanas sem aparecer. E eu vou utilizar a carta que fechou aquele ciclo para abrir um novo. A carta da serpente. Hoje a gente vai trabalhar exclusivamente sobre essa carta. E assim por diante, todas as cartas que eu forem gravando, elas vão ser escolhidas aleatoriamente. Não vai ser nenhuma tiragem específica. Vai ser alguma carta na doida que eu pegar. E eu vou gravando de acordo com o que elas vão aparecendo. Vamos falar sobre a serpente. Eu vou dar todo um aparato em cima dessa carta. Primeiramente, a serpente, a gente vai começar mostrando quais são os elementos que tem nessa carta. Como eu sempre falo, o que é que ela apresenta. Bora nós. Nós temos aqui na nossa carta a famosa imagem do Jardim do Éden. Já o casal vestido, é sinal que já abocanharam a maçã. Ele com um bastão na mão, uma serpente em volta da árvore, meia maçã no chão, ou seja, a maçã já foi comida, a árvore, a famosa árvore da vida. Ninguém sabe se isso é maçã, o que é, e também não me interessa. Um planalto, né? um cumezinho verde, todo um fundo esverdeado. E lá no final, você observa uma pequena casinha. Quase não dá nem para perceber. Que parece muito uma torre. Mas deve ser uma casinha. Que nessa época não haviam belas construções. Aqui simplesmente é uma única torre. Um elemento do tarô. Vamos aqui analisar esta carta em si. Primeiro, vamos dar uma olhada nas serpentes mais conhecidas do mundo, para depois falar o que eu penso sobre essa carta. Existem, na história, no livro em si, falam de 4 grandes serpentes. Claro que possa existir em outras culturas mais outras, mas existem no livro 4 grandes serpentes. Vamos começar com a primeira. A primeira serpente que o livro relata é sobre uma serpente emplumada dos maias, que por sinal ela foi até utilizada como um espírito por um jogo chamado Final Fantasy VIII, cujo nome eu não sei pronunciar corretamente, mas acredito que o nome disso se chama Quetzalcoatl, que no jogo era um elemento que dominava os raios. Então Quetzalcoatl é uma serpente emplumada maia. Uma outra serpente muito famosa é uma serpente que em outras culturas ela dá uma volta no mundo e morde o próprio rabo, que é chamada de Ouroboros. Outra serpente também bastante conhecida é a serpente da Umbanda, conhecida como Oxumaré. Que na época que eu frequentava esses cantos, diziam que, não sei se isso é verdade, alguém depois me coloca aí embaixo se essa história é real ou não, porque em terreiro de Umbanda existe mais teatro do que coisa séria. Diziam que Oxumaré era representado pelo arco-íris, já que não tinha ponta nem um lado nem para o outro, então deduzia-se que o arco-íris seria um círculo que rodeava o mundo. E o Oxumaré seria exatamente este elemento natural por formar um meio círculo. Ele daria uma volta no mundo que ninguém viria sua cabeça nem seu rabo. Eu não sei se isso é verdade, mas é uma coisa que falavam para mim na época que eu pertencia a essas coisas. Falando sobre as serpentes, vamos falar agora da mais conhecida de todas, que essa qualquer terapeuta tem que saber, chamada Kundalini ou Kundalini. É uma serpente que dentro da alquimia, ela nasce no chakra básico. Isso para quem é alquimista, que tem conhecimentos alquímicos. Não tem nada a ver com terapias.
Algumas terapias elas falam sobre, mas tem umas que dizem que é uma, tem uns que dizem que é duas. E essa Kundalini, no meu conhecimento e no pequeno curso que eu fiz de alquimia, são duas serpentes que nascem no chakra da base, aquele chakra que fica no finalzinho do osso da coluna vertebral, lá embaixo mesmo, entre um canto e outro, esses dois cantos que você está imaginando. E essa serpente, essas duas serpentes, elas nascem fazendo isso, ó, passando pelos chakras. Cada chakra é um encontro dessas serpentes, até chegar aqui. Ela não vai para a coroa. Ela chega aqui e se aproxima. Na coroa ocorre o chamado casamento alquímico, que é a união das duas serpentes em uma só. Tanto que no chakra da coroa e no signo de Capricórnio não existe esse lado pai e mãe, porque as duas serpentes, na verdade, é uma serpente representando as energias masculinas e a outra representando a energia feminina. E essas energias elas vão se entrançando pelos lados até fazerem isso aqui. Quando chegam aqui, ocorre o casamento alquímico dessas duas serpentes, formando o chakra da coroa, que não pertence nem a pai nem a mãe. Os outros têm o seu lado masculino e feminino, mas a coroa é a coroa. É essa uma outra informação sobre a Kundalini, pelo menos do conhecimento a qual eu me predispus a estudar. Enfim, já falei de alguns elementos, algumas serpentes. A carta da serpente das bruxas, ela está muito interligada a 3 elementos dentro da própria Wicca. Ao Cerberus, que é o deus cornífero, que é aquele bicho de chifres. A Cereduin, que é aquela bruxa da escuridão, né? Se não me engano é a grega, né? Bruxa grega da escuridão. E a Nêmesis, que é a mulher das lições. É a famosa rainha da justiça. Os seus significados, um deles é a questão da criatividade em alta. Agora vamos pensar aqui uma coisa. Vamos fazer uma análise. Eu estou refazendo esse vídeo, que a primeira vez que eu fiz esse vídeo, eu fiz ele um pouco meio que debochando de certas coisas. E eu não estou aqui para fazer deboches, apesar de que muitas coisas eu não acredito. Muitas coisas eu não acredito. Eu tenho meus motivos para não acreditar. Mas vejam só um detalhe. Se a gente pegar essa carta e analisar, e ao analisar a própria história de Éden. Eu não estou aqui propondo nada, mas é lógica. Se você for analisar a história da serpente, né, a história de Adão e Eva não tinham conhecimento. Ele poderia ter o básico do básico para sobreviver. Não tinha sabedoria. Por que que Deus faria uma árvore onde teria este bendito conhecimento do bem e do mal? Porque na verdade são duas, né? A história da vida eterna, a árvore da vida eterna e a árvore da sabedoria do bem e do mal. Ou seja, se a gente não teria, antes desse evento ocorrer, se a gente não teria acesso a essas informações, o que mostra que nós não tínhamos um conhecimento extenso. Houve todo um aparato bíblico, a história do Satanás, e isso, e aquilo outro, que eu não vou entrar no mérito da questão, porque eu já disse que eu não creio nisso. Não vou mentir, não estou aqui fazendo deboche, mas eu não levo isso nem em consideração e nem creio. Que se você for observar, a serpente que foi enviada para que eles escolhessem em morder ou não esta maçã, que foi dada à mulher, diga-se de passagem, né? A serpente deu ao homem o direito de escolha para criar os seus próprios caminhos, apesar de que boa parte das bombas de hoje em dia, das confusões, da negatividade do mundo hoje, é por conta das imbecilidades do homem. Então ele fez uma escolha por ele mesmo, mas ele mesmo não está sabendo fazer pinóia nenhuma.
Eu ia dizer um palavrão, mas em respeito àqueles que me seguem. Então, a partir do momento que esta serpente apareceu na vida de Adão e Eva, se você for parar para analisar, ele deu ao homem e à mulher o direito da escolha de criar seu próprio caminho e criar sua própria vida, apesar de não estar sabendo fazer pinóia nenhuma. Que diga-se de passagem, desde que este evento aconteceu até hoje, você não vê uma coisa boa no mundo. E as coisas boas são raras e curtas de se ver. É só você assistir jornal e você vai saber do que eu estou falando. Então, a serpente para as Wiccas, ela tem esse poder de criatividade em alta. Por quê? Porque foi por meio de uma serpente, nesse fato histórico, que foi dado ao homem o direito da escolha de criar o seu próprio caminho. Sabe com o que essa carta se parece? Os enamorados do tarô. Agora que eu estou começando a observar isso aqui, porque a carta dos enamorados é uma carta de escolha. Cobra nem quer dizer traição. É um bicho traiçoeiro, isso aí não se nega, mas isso depende muito da pergunta. Só que cobra também é o símbolo da medicina. Se você for pegar o emblema da medicina, que é esse aqui, você vê que ela representa a medicina. Cobra também significa troca de pele, mudança de situação. A pessoa retira uma coisa velha para uma nova. Só que nesse caso aqui, desta carta, ela está falando de decisão, poder de escolha de criar o seu próprio caminho por si próprio, independente de como é que estejam as coisas hoje em dia. Mas é isso o significado dessa carta, é assim que ela é vista. A questão da criatividade dela em alta, porque dá à pessoa a possibilidade de criar o seu próprio caminho por ela própria. É a forma que ela mostra como você superar os desafios. Porque se você escolhe o seu caminho, você sabe que no meio do seu caminho vai ter coisas para enfrentar. A partir do momento que o homem deixou de ter, vamos dizer assim, não eu posso falar para não ofender ninguém, mas deixou de lado os benefícios que Deus dava para criar o seu próprio caminho, ele bateu de frente com as primeiras dificuldades e que Deus, de uma certa forma, não estava ali. Então, ele teve que criar suas próprias opções. Ele teve que buscar a sua forma de resolver aquilo ali, mesmo sabendo que Deus estava também ali. Só que Deus não se meteu, porque a escolha dos homens é responsabilidade dela própria, dele próprio. Deus não tem nada a ver com toda essa desordem que está no mundo. É tudo porque o homem escolheu. Então, uma das coisas que a serpente mostra é isso. É o direito de você criar seu próprio caminho, mas também sabendo que quando você seguir o seu caminho e bater de frente com as primeiras dificuldades, você vai ter que também usar dessa mesma criatividade que você você assumiu, não abdicou não, você assumiu para você para criar suas próprias saídas. Você quer assumir sua vida? Assuma, mas também assuma as dificuldades e saiba resolvê-las. É isso o que a serpente mostra. A serpente também mostra, uma das coisas que foram faladas, a questão da troca de pele, como eu já disse. Quando as coisas as coisas velhas já estão vendo que não dá mais, quando você está vendo que são muitas coisas erradas, são muitas coisas que você está vendo que não está rolando, você tira a pele e parte para nova, parte para outra, que foi o que eu fiz nesse período que eu me isolei. A serpente também, ela mostra o poder, e como ela é muito retratada na questão, vamos dizer assim, muita gente fala sobre essa questão de que ela significa traição, eu já veria a serpente naquela coisa de impulsionar desejos. A serpente, ela tem esse chama
um comparativo de outras coisas, se é que você está me entendendo. Outras coisas mais no cunho sensual. Então, a serpente, ela tem aquele poder de querer coisas mais chegadas, mais íntimas. Aquela coisa de você querer aquele momento, certo? Querer aquele momento, aquela vontade de chegar junto da pessoa. Porque, de uma certa forma, foi a serpente que chegou na mulher. Engraçado isso, né? Agora que eu estou tendo esse insight sobre isso. Uma coisa de cunho masculino, puxado para o lado fálico, depois procurando no dicionário para saber o que é, indo para a mulher. Entendeu, né? Um animal de cunho fálico em contato com a mulher. O que mostra aproximação, intimidades, interesses e desejos mais íntimos. O que denota o quê? Aquela vontade de você ter contatos com outras pessoas. Contudo, saiba integrar essas duas coisas. Seus desejos íntimos com sua força criadora. Saiba ter sabedoria para equilibrar isso, para não passar do limite. Que o problema é que as pessoas, elas passam do limite. Vai muito mais o desejo do que a sabedoria. Saiba chegar. Não faça como hoje em dia, essas coisas pejorativas, levando tudo pro cunho sexual. Se joga logo naquela coisa, já sabe que o assunto é aquele, a pessoa cai se quiser. Então, a serpente, ela mostra que é necessário intimidade com quem você quer ter. Contudo, ela também representa outra coisa. Ou você quer ter essas intimidades e se segura, reprime, o que é pior. Ou você vai lá, assume que você quer ter aquela intimidade, mas sabe ser sábio. Não vá só por ir. Então preste atenção se você não está reprimindo esses sentimentos ou você quer estar avançando o sinal. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado sobre essa questão, sobre os seus desejos íntimos. Para quem você o direciona e se vale a pena ou não. Tenha sabedoria acima de tudo. E siga suas intuições. Saiba procurar se isso vale a pena. Saiba saber se esse contato vai lhe trazer coisas boas. Porque a serpente não representa totalmente coisas ruins. Porque se for para ver um lado positivo disso aqui, é o poder que ela deu ao casal, ao homem e à mulher, de decidir o que é que eles querem por si próprio. Mas o lado negativo da história é quando você quer fazer as coisas por si próprio e acaba ferrando os outros. A forma que você cria seu caminho, a forma que você chega nos outros, se isso não é evasivo, se não é destrutivo, se não é uma forma de dominação. A forma criativa que a serpente dá ao homem é para criar oportunidades e não de usá-las em favor próprio, destruindo os outros. Ok? Valeu!